Vladimir Putin novamente se destacou no cenário global ao apresentar uma proposta de cessar-fogo que vai além de um simples fim temporário das hostilidades. O líder russo declarou que está disposto a suspender as operações militares contra a Ucrânia, mas impôs uma série de condições essenciais, colocando o Ocidente diante de um dilema. Putin afirmou que esse cessar-fogo não deve ser tratado como um alívio momentâneo, mas sim como o primeiro passo em direção a uma paz sustentável que atue sobre as raízes da crise. Em um recente encontro com o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, Putin reforçou: "Estamos preparados para interromper as hostilidades, mas isso só faz sentido se levar a uma paz sólida, tratando as causas profundas dessa crise", apontando diretamente para as capitais ocidentais, Bruxelas, Londres, Paris e Washington, como responsáveis pelas tensões. Essas exigências não surgem sem um plano estratégico de longo prazo por parte de Moscou. A principal demanda de Putin é que a Ucrânia se declare neutral, desistindo formalmente da ideia de se juntar à OTAN. Para a Rússia, a expansão da aliança militar ocidental para suas fronteiras representa uma ameaça existencial, algo que deve ser evitado a todo custo. Além disso, Putin exige que a comunidade internacional reconheça a anexação da Crimeia, realizada em 2014, como parte integral da Rússia. A Rússia alega que a região é de importância histórica para o país, e essa questão não pode ser ignorada em qualquer acordo de paz. O Ocidente, no entanto, tem rejeitado essa exigência, considerando-a um obstáculo para qualquer negociação duradoura. Outro ponto-chave na proposta de Putin é o reconhecimento das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk como estados independentes. Moscou argumenta que estas regiões, no Donbass, devem ser reconhecidas como autônomas devido à longa história de dificuldades enfrentadas pela população local, que se vê discriminada e reprimida pelo governo ucraniano. A Rússia alega que a recusa de Kiev em aceitar as aspirações dessas regiões contribuiu para o agravamento da crise. Esta posição também recebeu apoio de algumas figuras internacionais, como Donald Trump, que sugeriu que a recusa de Kiev em reconhecer as zonas separatistas foi um fator chave para a escalada do conflito. Putin também tem se mostrado firmemente contrário à expansão da OTAN na Europa Oriental. A Rússia tem repetidamente advertido sobre o desrespeito às suas preocupações de segurança, insistindo que um acordo de paz só será possível se houver garantias claras de que a Ucrânia não se tornará uma plataforma militar avançada para o Ocidente. Embora essas condições sejam vistas como essenciais para Moscou, muitos países ocidentais consideram-nas excessivas e uma ameaça à soberania ucraniana, o que torna qualquer solução diplomática mais difícil. Enquanto isso, os Estados Unidos e os países da União Europeia continuam a pressionar por um cessar-fogo imediato, sem condições prévias. Recentemente, uma delegação dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniu na Arábia Saudita para discutir uma possível trégua, mas essa tentativa foi vista por Putin como um reflexo da crescente dependência de Kiev do apoio ocidental, dado o desgaste militar nas frentes de batalha. Moscou acredita que a Ucrânia está em um ponto crítico e que qualquer negociação neste estágio deve favorecer suas condições. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, se mostrou aberto ao diálogo com Moscou, descrevendo as conversas como produtivas. No entanto, não há sinais claros de que os Estados Unidos aceitem as exigências de Putin, especialmente quanto à questão da OTAN e da Crimeia. O terreno militar continua sendo muito volátil, com intensos combates em várias frentes e uma alta perda de vidas tanto militares quanto civis, o que torna a paz uma meta distante. O Ocidente enfrenta agora uma encruzilhada difícil: ou aceita as condições de Putin e busca uma resolução, ou continua a fornecer apoio militar a Kiev e aumentar as sanções contra Moscou. A Rússia, por sua vez, aposta que o desgaste político e econômico do Ocidente acabará levando à aceitação de suas condições. Putin deixou claro que não haverá cessar-fogo sem a implementação de suas exigências. Para ele, qualquer concessão significaria uma perda de poder e influência na região. Dentro da União Europeia, há uma disparidade nas abordagens, enquanto países como Alemanha e França pressionam por uma solução diplomática mais imediata, países como a Polônia e os Estados Bálticos adotam uma postura mais firme, defendendo uma resposta direta à Rússia. Essas divisões dificultam a formação de um consenso dentro da UE, além de aumentar a complexidade das negociações com Moscou. A crise energética causada pelo conflito, particularmente pela escassez
escassez de gás russo tem impactado diretamente a economia da Europa, fazendo com que os governos se vejam sob pressão para tomar decisões políticas em meio a uma crescente insatisfação interna. Moscou, de maneira constante, coloca a culpa no Ocidente pela crise em curso, acusando as potências ocidentais de ignorar de forma sistemática as preocupações legítimas da Rússia. A principal dessas preocupações é a expansão da OTAN em direção às suas fronteiras, algo que Moscou vê como uma ameaça existencial direta à sua segurança nacional. Desde o fim da Guerra Fria, a aliança militar tem se aproximado cada vez mais das áreas que historicamente foram influenciadas pela Rússia, algo que Moscou considera uma violação dos acordos não oficiais feitos com o Ocidente, que garantiam a não expansão da OTAN para o leste. Além disso, a Rússia se sente desconfortável com o crescente apoio ocidental para movimentos pró-Ocidente na Ucrânia, especialmente após 2014, quando as tensões aumentaram significativamente após a queda do governo pró-russo de Viktor Yanukovych e a subsequente mudança de alinhamento da Ucrânia. Esse apoio é visto como uma forma de interferência nos assuntos internos da Rússia e uma ameaça ao seu domínio sobre as repúblicas próximas. Em resposta a essas críticas, o governo de Kiev, liderado por Volodymyr Zelensky, reforça sua posição de que qualquer concessão às exigências russas seria um retrocesso estratégico irreversível para a Ucrânia. O governo ucraniano insiste que sua soberania nacional e seu direito à autodeterminação são inegociáveis e que aceitar as demandas de Moscou significaria abrir mão de sua independência. Zelensky tem repetido publicamente que, enquanto estiver no poder, a Ucrânia não aceitará qualquer acordo de paz imposto de fora, especialmente se isso significar um enfraquecimento de sua integridade territorial e uma perda de seu vínculo com as democracias ocidentais. Enquanto isso, outros grandes jogadores no cenário internacional observam com atenção o desenrolar da crise. A China, por exemplo, embora mantenha uma postura de neutralidade oficial, tem mostrado um apoio implícito à Rússia, especialmente no campo diplomático e econômico. Pequim critica as sanções ocidentais contra Moscou e se opõe à intervenção de potências externas nos assuntos internos da Ucrânia, preferindo uma solução que respeite a soberania da Rússia. Caso Moscou saia vitoriosa e seus termos sejam parcialmente aceitos, isso pode ter implicações profundas para o equilíbrio geopolítico mundial. A vitória russa poderia servir como uma validação para o modelo autoritário russo e reforçar a crescente influência da China na região, especialmente na Ásia Central e até mesmo na Europa. Esse novo cenário poderia também abrir caminho para uma maior colaboração entre Moscou e Pequim, com ambos se alinhando mais estreitamente contra a influência ocidental. Por outro lado, a Rússia vê o prolongamento do conflito como uma vantagem estratégica. À medida que o tempo passa, Moscou acredita que a Ucrânia vai se desgastar progressivamente, tanto militar quanto economicamente. O Ocidente, por sua vez, enfrenta crescentes desafios internos e externos, principalmente no campo econômico, com o aumento dos custos decorrentes da guerra, como as sanções e o impacto da crise energética. A Rússia, portanto, aposta que, à medida que os países ocidentais enfrentam dificuldades internas para manter o apoio à Ucrânia, Moscou poderá pressionar por uma solução mais favorável. Putin tem reiterado que, enquanto as potências ocidentais não cedem a essas pressões, ele poderá continuar a intensificar a guerra, o que causaria um desgaste ainda maior para a Ucrânia e seus aliados, forçando-os eventualmente a aceitar um acordo sob os termos russos. O cenário global continua a se desenrolar em um ambiente de grande incerteza. Embora o desgaste da Ucrânia e a pressão crescente sobre o Ocidente sejam claros, a situação ainda está longe de uma resolução. O risco de escalada continua presente, especialmente à medida que a Rússia busca aumentar seu controle sobre regiões-chave da Ucrânia, como o Donbás, e garantir que qualquer acordo de paz mantenha sua influência sobre a segurança na região. Por outro lado, a Ucrânia, com o apoio da comunidade internacional, continua a lutar para preservar sua integridade territorial, desafiando as exigências de Moscou. Enquanto as negociações permanecem em curso, a incerteza sobre o futuro da segurança na Europa persiste, com milhões de vidas em risco e com a possibilidade de novas e dramáticas mudanças no equilíbrio de poder global.